Vamos play. Salve, galera, beleza? Tô aqui com dois monstros, né, sinistros aí, que têm o privilégio aí de tomarem conta de verdade, de fato, para esse cenário atual aí do exponencial do surf brasileiro, né, em nível mundial. O Leandro Dora e o Alan Menache. Então, pô, obrigado aí à disposição, disponibilidade de vocês, para a gente começar aí de maneira pioneira a discutir um pouco de ciência aplicada no surf, né? Seja aí um aspecto descritivo da Surf Science League, WSL, né? O Surf Lab, a gente vai conversando sobre isso, né? Eu acho que vocês estão na Austrália, vocês estão acompanhando toda a perna australiana. O ano está sendo interessante, bastante coisa acontecendo, né? E a ideia nossa aqui é a gente ter esse background de suporte aos atletas da elite, né? Acompanhando as principais etapas aí. E agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre desafios existentes em Margaret River, na West Australia aí, né? Seja a onda de Mags, ou seja aí o potencial do The Box, né? Então a ideia é a gente ir fazendo um bate-papo, vou levantar alguns assuntos, né? Eu gostaria aí que vocês ficassem bem à vontade para cada um dentro do expertise acrescentar. Eu acho que a primeira coisa aí, né, Alan e Leandro, eu andei vendo aí nas mídias sociais a dificuldade em relação aos transportes, né? Eu acho que vocês estão saindo de Bells, aí tem o deslocamento de Bells até Perth e depois de Perth até Margaret. Eu vi o carro do Alan esses dias aí com um kiver sinistro de prancha em cima. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é isso, quer dizer, o tour saiu de Portugal, que tinha uma característica peculiar em relação a fuso horário, comparado com a hometown, que é o Brasil, no caso, né? Então, eu queria entender de vocês como é que tem funcionado, né, desde essa transição da perna europeia chegando na Austrália, quer dizer, quais são as principais dificuldades que vocês observam, né, que o atleta encontra, quer dizer, muitas vezes eles chegaram em Portugal, no dia seguinte já estava rolando super tubos, às vezes não está descansado de maneira apropriada, o ajuste nutricional não foi feito. Então, eu gostaria primeiro de começar com esse questionamento, né? Como vocês Vamos. enxergaram, o Leandro estava em Portugal e chegou na Austrália junto, né? Me fala aí dessa parte inicial, como é que foi essa transição, Leandro? Bom, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar com dois feras aí, que a gente vai estar dividindo conhecimentos e esse bate-papo acaba sendo um estudo, acaba sendo uma graduação para mim, que sou o cara que, aqui desse grupo aqui, eu sou o cara que fugiu da escola, né? Enquanto vocês estavam lá estudando, eu estava já Eu fugi, na eu estrada. fugi também e voltei depois de velho. Então, obrigado aí pela oportunidade. Vamos bater esse papo e fazer com que isso gere um conteúdo muito rico para a galera que vai assistir, estudar e saber esse outro lado também, né? Porque muitas vezes a mídia mostra aquele lado do campeonato, do atleta ali na hora do desempenho, da competição, mas tem todo esse transporte, tem todo esse lado que você falou, né? Primeiramente, quando você sai de Portugal até o Brasil, a gente teve praticamente uma semana no Brasil, né, para já vir para a Austrália. Então, realmente, existe um período de adaptação, né, do teu organismo, do teu corpo, principalmente com relação ao fuso horário, e junto com o fuso horário vem toda a sequência, né, da alimentação, né, todo o teu funcionamento fisiológico, né. Às vezes você acorda no meio da noite ali com fome, às vezes durante o dia você está com sono, então é uma dificuldade muito grande, principalmente se falando de atletas de alta performance, né? Então, a gente veio de Portugal, fica uma semaninha no Brasil e já embarca para Bells Beach. Portugal já era frio, né? A gente competiu lá na época do inverno de Portugal, final do inverno, então é um frio. Esse ano não estava tão frio até, porque predominou os ventos sul, o vento lá norte que traz a água mais gelada e o clima mais frio. Esse ano teve muito vento maral lá, acabou não ficando tão frio, mesmo assim é uma temperatura de usar casaco e long john, né? Voltando para o Brasil, a gente, né, já partiu para cá. Aqui também, Bells também é uma situação de usar roupa de borracha, menos frio que Portugal. Você ali o pessoal consegue usar um 3-2 ou até às vezes um 2-2. Pode até cair em alguma bateria com long até manga curta certas vezes,
mas eu acho que na competição a galera cai com 2-2, e eu acho que tudo que vem junto com esse desafio da logística, né, do fuso horário, da viagem, de você carregar sempre 2 capão de prancha, porque é uma perna que você tem uma diversidade de ondas muito grande. Então, o atleta, cara, é muito difícil um atleta que viaja com menos de 10 pranchas para essa perna, é impossível, né? Então, eu ali, a minha experiência aqui foi com o Iago, 14 pranchas, o Jack tinha mais pranchas ainda, porque ele é da Austrália, então tem essa facilidade do fabricante das pranchas dele produzir na Austrália e já mandar para cá. O Ian também, cerca de 12 pranchas, então é um volume grande, né? Você tem que lidar com esse desgaste também físico de carregar e o estresse também de você fazer um check-in com esse tanto de bagagem que a gente faz. É uma série de coisas que vai minando, né, o atleta, e a gente tem que estar, a gente que viaja junto, né, tem que estar com esse alto astral, vamos dizer assim, com uma energia positiva, sempre deixando eles motivados e fazendo com que esses estresses não interfiram de forma negativa na performance deles. É isso, essa parte de aeroporto, translado, sai de avião, pega a bagagem ali, pega o carro, põe tudo no carro. Isso realmente eu acho que é a parte que mais desgasta do atleta, até mais que o próprio campeonato, né? Porque o campeonato você faz todo o teu esquema de dormir, de alimentação, de treino. Então você tem todo o teu schedule ali bem definido. E muitas vezes essa parada de aeroporto, de viagem, acaba gerando algum imprevisto, acaba gerando algum estresse. Então, do jeito que o Leandro falou, você tem que estar com a mente boa, o mindset tem que estar positivo, para você enfrentar possíveis problemas, intercorrências, resolvê-los e seguir adiante. No nosso caso, eu voltei do Havaí, todos nós voltamos do Havaí para o Brasil, ficamos um período no Brasil, e o Gabriel foi para Portugal também depois de alguns dias, eu não fui, e de Portugal ele veio direto para a Austrália. Então não teve esse momento pós-Portugal voltar para o Brasil. Ele fez uma viagem de free surf com o Mick, inclusive aqui no Oeste da Austrália. Fizeram uma viagem para algum lugar bem isolado para fazer um filme, né, uma campanha com a Hip Cool. Então ele já conseguiu, dessa forma, se adaptar melhor ao fuso horário. Quando eu cheguei aqui em Melbourne, que eu encontrei com o Gabriel, ele já estava aqui há uns 10 dias, então ele já estava bem adaptado, então isso facilitou todo o trabalho inicial que a gente desenvolveu antes da etapa de BES, né, aquele polimento, aqueles treinos ali para acordar o corpo dele. Ele vinha ali de 10 dias, né, sem se alimentar tão bem, porque estava num lugar isolado, iam pegar onda o dia inteiro, tinha que pegar carro para achar as ondas, que era a 1 hora mais ou menos do hotel, 2 horas às vezes, o dia inteiro lá na praia, comendo ali, né, o barbecue australiano no porta-mala do carro. Então, quando ele chegou em Bells, ele vinha de uma rotina bastante intensiva de surf. Então, houve um momento ali de descanso de 1 ou 2 dias, e após esse período a gente fez o trabalho ali de treinamento antes de começar a etapa. Então, foi tudo mais tranquilo, né, digamos, para o Gabriel em relação ao fuso horário. A questão da alimentação, a gente tem uma orientação nutricional muito boa que facilita, né, essas coisas para a gente. Então, quando eu chego aqui, tanto no Havaí como aqui na Austrália, a gente já vai no mercado ali certeiro, sabendo o que tem que comprar, sabendo ali o que a gente vai fazer de almoço, de jantar, de café da manhã, os lanches entre as refeições, os lanches pré-surf, pós-surf, né, associado com toda a parte de suplementação, tanto para o treino, como pós-treino, como antes de dormir, quando acorda, o que toma. Então, a gente tem toda uma rotina a ser seguida, que já está bem sedimentada, bem conhecida. Então, isso também é um fator que diminui a ansiedade do atleta, né? Quando você já tem essas rotinas bem montadas. Então, a gente procura organizar bem tudo isso para que possa evitar qualquer imprevisto. Na medida que a gente tem menos imprevistos, a gente consegue focar naquilo que é mais importante: treino, descanso, alimentação, treino dentro d'água, treino fora d'água. Então, acredito que o nosso esquema de trabalho ele esteja cada vez mais redondo, né? De vez em quando a gente tem que lidar com um imprevisto ou outro, mas a gente está conseguindo levar muito bem isso, né? A gente sabe que
um dos maiores problemas para o atleta nesse período de viagem, mudança de fuso e tudo mais, é você manter o seu sistema imunológico dentro de um patamar bom, adequado, forte, para evitar uma possível gripe, uma possível queda de resistência, essa coisa de você surfar com a roupa de borracha, tirar a roupa, tomar vento, e, enfim, tudo isso são fatores de risco que a gente procura se cuidar, né, bastante com relação à alimentação, nutrição e suplementação e sono, descanso e modulação do treino. Então a gente tem conseguido fazer um grande trabalho com relação a isso. O Gabriel está super bem, estamos confiantes e vamos para cima, é isso aí. Maneiro, legal, legal. O interessante são esses detalhes, né? Eu acho que, na verdade, um estava numa situação totalmente adversa, né? Você dando exemplo do Gabriel, né, Alan? Quer dizer, com, de repente, dificuldades sobre a rotina alimentar, compromissos em relação ao patrocínio, né? De repente, ele volta para a rotina já pré-estruturada, né? E, às vezes, esses detalhes que vocês estão chamando a atenção, isso é interessante, né? De logística, de prancha, quer dizer, um capão com 10, 14 pranchas, eu imagino a demanda, né? É de curiosidade, se vocês forem colocar monitor de frequência cardíaca, entre você falar tudo, colocar no carro, amarrar ali tudo certinho, vocês vão ver que às vezes atinge frequência superior ao que o atleta atinge treino. até É um treino. isso, uma rotina ali de aquecimento ou de treino, né? E lembrar que, pô, quando o atleta ele vai treinar, ele vai surfar, ou vai fazer o treino fora d'água, ele faz os devidos preparos, aquecimento, esses detalhes, né? Existem alguns relatos, principalmente no stand-up, a prancha é mais pesada, e esse trabalho overhead, se não fizer um preparo antes, eu estou falando preparo antes de organizar a bagagem, né? Às vezes faz uma lesãozinha, né? Um slapzinho, existem algumas situações que não é o esporte em si, mas sim essas outras atividades que também demandam do esporte, né? E é interessante, quer dizer, a gente já sabe então que o volume de bagagem é considerável, né? O Alan está comentando alguns detalhes sobre rotina de treino, principalmente de recovery, né? Hoje, o que a gente vem estudando, né, e eu venho observando, principalmente nessa bagagem que a gente tem de atleta de alto rendimento nos últimos 15 anos, muitas vezes o atleta com melhor resultado não necessariamente é o mais treinado, mas sim o mais recuperado, o menos debilitado, o menos acometido por situações adversas. E quando eu falo menos acometido por situações adversas, sob a ótica musculoesquelética e sob a ótica metabólica, né? Então, isso que o Alan comentou e chamou a atenção, né? A imunidade. Então, você tem, às vezes, alteração do fuso, do ciclo sono-vigília, tem repercussões deletérias na imunidade. Situações com alteração do padrão tem repercussões deletérias no padrão de imunidade. E muitas vezes, se a alimentação não supre, a própria suplementação, no conceito por si só, né, que é quando existe um déficit relacionado à alimentação, ao padrão nutricional, o conceito de suplementação. Esse cenário de suplementos, Alan e Leandro, né, hoje faz parte do atleta, né? Existem posicionamentos formais, oficiais, seja do nível de Comitê Olímpico Internacional, Agência Mundial Antidoping, no Brasil também, a ABCD, a Autoridade Brasileira de Controle de Doping, o próprio Comitê Olímpico Brasileiro, em relação ao risco envolvido, né, nos usos de suplementos. Quer dizer, a gente sabe, por exemplo, com medicação a gente vê muito isso. Às vezes uma medicação que em determinado país tem um composto, a medicação com a mesma apresentação, o nome comercial em outro país é outro composto. E às vezes esse cuidado com doping, né, e a gente sabe a Austrália, né, o que é o surf, em nível de esporte australiano, né? De maneira contínua, alguns atletas eles são obrigados a preencher o whereabouts, né? Quer dizer, eles são obrigados a notificar onde eles estão, né? Já sei que tem alguns atletas aí que estão passando por esses cenários, né, de exames antidoping, né? E isso é uma coisa contínua. Como é que vocês enxergam isso? Quer dizer, o atleta então ele tem que levar também os suplementos da cidade, da terra natal, ou às vezes os apoiadores e patrocinadores eles viabilizam conforme o estado o suplemento? No nosso caso, a gente traz tudo do Brasil. A gente tem uma marca já que a gente está acostumado a usar, indicada pela nutricionista, muito conceituada no mercado, que é a Segura. Então, a gente traz tudo que a gente utiliza do Brasil. Boa, boa. E você, Leandro, a sua rotina? Porque o Leandro tem atleta do Havaí, né? Havaiano, tem atleta brasileiro, atleta australiano. Como é que funciona isso? Cada um também traz dos seus lugares.
É isso aí, mesmo esquema do Alan. Entendi. Isso é interessante. Você sabe que até uma orientação em relação à prevenção de doping, geralmente a orientação que a gente faz ao atleta é dele pegar o lote, ele registrar o devido lote e legalmente, formalmente, existe até a orientação de comprar dois potes do mesmo lote. Um ele vai usar, o outro ele deixa guardado caso tenha necessidade de alguma coisa. Mas isso aí são orientações formais que às vezes geram bastante dificuldade na rotina, né? Porque como vocês estão falando mesmo, quer dizer, o atleta, então, ele além das pranchas, ele tem a roupa dele, né? Ele tem aí, no caso, os cuidados nutricionais, principalmente relacionados à suplementação, né? E um outro detalhe são os equipamentos de treino extra-água, né? Como é que vocês observam isso? Como é que tem sido a rotina aí? Quer dizer, a gente sabe dos rolinhos, né, de soltura miofascial, a gente sabe, às vezes, de equipamentos que ocupam um pouco mais de espaço, outro menos. Como é que tem sido essa rotina aí? Eu coloco no capão, cara. A gente traz alguma coisa, né? Mais elásticos, né? Uma bola, o ganzinho de massagem, o rolinho. É isso aí, é o básico, né? E aí acaba que em cada lugar você tem academias que você pode utilizar, né? Até hoje o Alan, a gente se encontrou, ele estava indo numa academia que tem disponível para a galera usar aqui. Então, quando você quer um equipamento, né, mais completo, você acaba podendo usar uma academia parceira, porque você não consegue viajar com tudo que você precisa para fazer um treino. Acho que o Alan pode falar melhor do que eu a respeito disso. É isso mesmo. Eu tenho o kit básico já que eu levo para todo lugar. Eu gosto muito das faixas elásticas, mini bands, eu trago super bands, trago bola de tempo de reação, futebol, né? Tem que murchar e encher quando chega no lugar. E trago também, gosto muito de usar o Marfa Wave, né? Que é tipo uma rope, né? Uma corda, só que de borracha. E ela tem uma função muito importante, específica, tanto para trabalhar a questão metabólica, para poder aquecer de fato o atleta no final de uma preparação de movimento antes de entrar na água, mesmo de preparar, de usar esse material no meio do treino, quando eu quero fazer um treino mais forte, né, do ponto de vista metabólico, eu uso bastante, então eu trago sempre ela, ocupa pouco espaço e me oferece aqui uma possibilidade grande de exercício. Mas é aquilo que o Leandro falou, a gente, para fazer o treino mais forte, com utilização de pesos livres, de algum espaço com mais equipamentos, a gente vai para a academia. E em Bells tinha uma ótima academia lá no hotel, que a gente utilizou muito. Aqui já consegui uma academia que a WSL tem parceria também para os atletas poderem usar e facilitar esse processo. Então, hoje isso já não é mais um problema, né? A gente consegue se virar bem, mesmo se não tiver uma academia, a gente consegue fazer bastante coisa. Entendi. E muitas vezes, né, o período, a janela, ela tem um valor, um período, né, pré-estabelecido de janela do campeonato, e como vocês mesmos citaram, né, às vezes dessa logística de vai para um lugar e vem para o outro, né, muitas vezes nesse período curto, tem que também trabalhar o conceito de recuperação, né, às vezes o descanso faz parte da periodização ali, né, desse microciclo, se é que a gente pode descrever dessa maneira, né. Quais são os critérios que vocês têm utilizado na rotina para falar, olha, hoje é off, hoje tira o pé? Quer dizer, geralmente é queixa do atleta ou alguma coisa de sensibilidade mais no dia a dia que vocês observam? Cara, assim, manda, Grilo. Cara, no nosso caso, é mais, acho que a condição do mar e a adaptação do equipamento, né? Porque o atleta chega no lugar, ele quer se adaptar com o equipamento, quer testar pranchas, né? Então, muitas vezes até ele acaba tendo muitas horas de surf, porque ele quer isso, ele quer testar as pranchas, quer ter certeza de quais as pranchas que estão funcionando melhor naquela condição. Com isso, a gente até bota o pé no freio do treino físico, acaba fazendo um treino muito leve, quando tem mais horas de surf, né? Porque geralmente teve essa pré-temporada, antes de ir para uma perna, tem a pré-temporada, onde ele forçou mais no treino. Então, acaba que nas viagens de competição, às vezes o treino é um treino mais leve, realmente, salvo dos dias off, que é um dia que, vamos dizer, o cara já está com as pranchas definidas, ou a condição do mar está muito adversa, como foi hoje aqui. Ontem também estava bem difícil aqui, mas a gente acabou forçando um treininho. Hoje eu dei um day off aqui, porque estava uma condição bem difícil também, muito vento, o mar bem ruim, assim, então uma condição, vento, chuva,
né? É um dia bom para se recolher, para energizar, descansar, se alimentar bem e estar pronto para o swell que vem aí, para as ondas e para a competição, né? Então, é mais ou menos a rotina que a gente traça, é mais em cima disso, é muito pessoal de cada atleta com relação à adaptação dele, do próprio local e com o equipamento dele. Às vezes você vai para uma determinada competição e um atleta já logo nas 2 primeiras sessões de surf dele, você já sente que ele já se sente pronto. Ele já está adaptado com a onda, já está sabendo pegar a onda certa, já está com uma prancha boa. Outros não. Outros vai chegando mais perto da competição e o cara ainda não está se achando naquele mar, entendeu? Isso eu falo no âmbito geral, porque eu observo isso não só nos atletas da minha equipe, mas atletas externos que você vê. Você está ali filmando, você está na praia, você acaba vendo os outros atletas performar, né? Então você acaba vendo que, opa, aquele cara não está se adaptando muito bem. E muitas vezes acaba até surgindo surpresas, que o cara acaba no primeiro round indo bem e vai e acaba se dando bem no campeonato. Então é uma coisa muito louca isso no surf, né? Que é a onda boa que vem pro cara e o cara encaixou ali na hora e fez 2 ondas boas e avançou a bateria e as coisas vão dando certo, né? Às vezes o outro tá super bem preparado, tá com o equipamento em dia, mas chegou na hora da bateria ali, não encontrou 2 ondas boas, nesse nível já é o suficiente às vezes para o cara não conseguir uma qualificação para as fases finais de um campeonato. O surf ele é estranho, né? Ele é um esporte único, porque às vezes é isso mesmo, o cara que está mais bem preparado fisicamente, super confiante, na hora da bateria não vê as ondas. Aqui a gente faz isso mesmo, a gente vai observar qual é a melhor oportunidade de surf, e o surf é sempre prioridade, principalmente porque quando a gente chega para disputar uma etapa, a gente chega com alguns dias de antecedência, mas o trabalho já foi feito antes. O trabalho físico, geralmente, mais forte, é feito na pré-temporada, quando a gente tem mais tempo. Enfim, com essa mudança de calendário, né, começando os eventos no final de janeiro, a gente teve que mudar também todo o esquema de pré-temporada. Então, hoje a gente começa a pré-temporada antes do final do ano. Tem uma pausa planejada no fim do ano, né, festas de Natal, Ano Novo, e logo no começo do ano já retoma a rotina, porque a gente sabe que é nesse momento que a gente vai ter para ficar com o atleta, para dar atenção, para dar volume de treinamento, para poder entender como que o atleta está evoluindo do ponto de vista físico, adaptar a antropometria. A gente sabe que depois de setembro, depois do Masters, os atletas entram num período de destreino, que também é saudável, é natural, e nesse período de destreino, aí vai do estilo de vida de cada atleta. Alguns eles fazem mais festa, outros fazem menos, e fatalmente você vai ter uma alteração de composição corporal que vai ser importante e tem que ser retomada, né, no começo do ciclo, no novo ciclo de treinamento. Então a gente vai entendendo qual foi o nível de treinamento, qual é o nível de qual é o ideal para aquele atleta da pré-temporada. A gente vai fazendo ajustes, né, no nosso caso, ao longo do caminho, porque o atleta vai dando respostas diferentes a cada período de tempo, e o planejamento é feito dessa forma. Vamos lá, 10 dias antes, como no Havaí, a gente chegou dia 14 de janeiro, a etapa começava de Pipe dia 29. Então isso permitiu que a gente fosse bastante à academia, pudesse fazer ainda alguns treinos pesados, alguns treinos fortes para a etapa de pipeline lá no Havaí. O Gabriel surfou bastante ali no Off the Wall, surfou bastante ali na frente de casa. Então a gente conseguiu encaixar bem o período de surf, altas ondas, prioridade surf, manutenção no treino, treino de aquecimento para entrar no mar. Pô, baixou as ondas, entrou vento, o mar ficou ruim, aumenta um pouco a intensidade do treinamento, o volume tem que ser bem controlado, a gente não pode correr riscos, né, de o atleta ter uma dor muscular mais exagerada, ou até mesmo uma lesãozinha que demora um pouco mais para curar. Então, é como piloto de Fórmula 1, você vai dirigindo aquele carro, está na frente, está ganhando a prova, falta uma volta, está chovendo, cara, não adianta pisar fundo no acelerador, você tem que ir com cautela, você tem que entender, e geralmente quando você já tem o conhecimento do atleta, você sabe, né, conduzir o limite seguro para poder adaptar bem o atleta, e quando começa o campeonato, a gente vai observando, pô, vai ter onda, tem previsão, o campeonato vai andar rápido, não, vamos ter previsão de dia off, vamos ter previsão
rolar apenas um round, parar e dali 3 dias apenas, enfim, dependendo da janela, se tem muitos blocos, eu gosto de dar algum estímulo para o atleta, porque ele não pode ficar muito tempo sem exercitar, principalmente o cérebro. Né? A gente fala muito em trabalhar os músculos, mas eu penso muito na adaptação neural do atleta. Então, eu entro bastante com trabalho de potência de membro inferior, nos dias off, entro com algum trabalho de força, com volume baixo também, para estimular o sistema nervoso central, é algo que é facilmente recuperado em um dia. Então, a gente tem tido sucesso com isso. Eu gosto muito de controlar a altura do salto vertical. Ela, para mim, é um fator muito determinante se o atleta está cansado, fadigado, ou se o atleta está bem, está apto a desenvolver um trabalho mais intensivo. Então, através desses marcadores, né, que a gente consegue ter hoje de uma maneira muito direta, eu consigo ter mais segurança em fazer o atleta performar dentro d'água, fora d'água e, consequentemente, dentro d'água. É isso, é uma ciência que muitas vezes a gente vai na tentativa e no erro, vai na observação, no feedback do atleta. Então tem que ouvir o atleta ele é o feedback mais importante. Estou cansado, preciso descansar, estou aqui, preciso treinar. Então isso é muito, muito, muito importante para que o trabalho seja bem desenvolvido. Não, isso é fantástico, né? Fantástico, na verdade, porque isso aí é o extremo da ciência aplicada, né? E eu sempre costumo evidenciar isso, né? A gente trata pessoas, é o atleta, como o atleta se encontra, é a primeira abordagem. E depois, quais são as outras ferramentas que a gente consegue utilizar no dia a dia? Falar, ó, hoje tiro o pé, hoje não. E é interessante, até o Grilo enfatizou isso aí, diferente de outras modalidades, no surf, se porventura está dentro da janela e eles chamam off, na maioria das vezes, o atleta vai surfar. É isso. É diferente do futebol. Futebol, ó, não vai ter, nem que vai embora para casa, vai fazer resenha. Você entendeu? Você vai na luta, não vai ter. O cara ele vai recuperar o peso que ele precisou desidratar ou se desnutrir agudamente para atingir, né, o peso. Agora no surf é o oposto. Ó, hoje é off, hoje tá off. Hoje o mar tá muito grande. Tem um ou outro que vai para a água. Hoje, ó, as condições não estão ideais. O cara vai para a água, né? Então, isso é a primeira coisa que me chama a atenção de diferente, né? Uma outra coisa aí, e aí eu acho que tem a ver com essa parte da aplicabilidade, com esse feeling que vocês têm o privilégio, né? Na verdade, não só vocês, como os atletas, de contarem, né? Com profissionais como vocês, né? É dentro da periodização, quer dizer, se vocês forem pegar um ano do surf, né? O Alan, ele enfatizou bastante que mudou um pouco, né? A dinâmica. Primeiro começa a pipe, já começa na potência. Ou seja, a exigência da valência física, né? Eu sempre costumo falar, o indivíduo é constituído de um conjunto de variáveis relacionadas à aptidão física, né? Você pode ter, de repente, força, endurance, né? Potência, né? Você trabalhar, quer dizer, impor aceleração nessa força, né? O estímulo de potência. Já começa pipe potência, você sai de pipe potência, já vai para sunseteira, já vai para sunset endurance. E isso no mesmo mês. Quer dizer, na periodização, quer dizer, é como se você tivesse um atleta de uma prova de atletismo de 100, 200 metros, de repente projetando para fazer 1.500, né? Meio fundo, né? Então, esse é um desafio, né? E o atleta, na verdade, a ideia, né, é nesse polimento, nesse pequeno ajuste, né? Eu gostei da analogia, o atleta é um carro de Fórmula 1, você tem que saber o que fazer e principalmente o que não fazer, né, para não atrapalhar, né, para ele exigir, né? Então, nesse cenário, os desafios da periodização. Agora, quais são os principais desafios que vocês encontram na janela de Margarete? Porque vocês podem ter a chamada para Margarete, que é mais endurance, uma onda de 30 segundos, de repente, né? Ou vai ser the box, que é buraqueira potência, né? Quais são as principais dificuldades que vocês acham que o atleta vai encontrar agora, né, nessa etapa? Eu acho que, na realidade, o começo do ano ele é um começo bem pesado, né? Se você for ver, né? Tanto que você vê o índice de lesões é muito grande. A cada ano está tendo muitas lesões, né? Porque você já começa em pipe, cara. O treino em pipe é risco de lesão. Cada caída que você der em pipe é risco de lesão, irmão. E é como eu te falei, o cara chegou, o cara quer se adaptar com o pico. Cara, é um lugar extremamente crowd. Primeira etapa do ano, né? Então a gente teve exemplo o ano passado, foi o Liam, né? O Liam O'Brien que machucou surfando pipe antes de começar. Esse ano foi o Ramzi.
Então, você vê que aí logo na primeira etapa, aí o Jadson também machucou no free surf. Então, está tendo um índice de lesão muito grande de começo do ano, porque é muito desgastante, realmente. São etapas em ondas pesadas, ondas desafiadoras. Tem o lance do Hawaii, que é muito difícil treinar por causa do crowd, né, os locais. Então, é desgastante, é pesado esse começo do ano, né? Então, você tem Pipe, Sunset, Portugal também é uma onda bem pesada, tem o frio, tem o Long John. Esse ano teve dias ali que estava bem pesado, cara, a onda é uma onda difícil, é uma onda que dá caldo, te segura lá embaixo, é raso, pode te jogar no banco, te machucar, como já machucou o Josh Muniz, teve uma lesão muito séria surfando em super tubos, então são ondas perigosas, cara, né? Então, Bells, vamos dizer que o risco é um pouco menor, apesar de ser uma onda volumosa. Margarete volta o risco eminente, porque o final da onda, o final da direita é em cima da pedra, é a bancada exposta de pedra, né? Então a onda é na pedra. Todo outro, não é que chama, dentro do cirurgião, surgeon table. Tipo isso. É isso aí. Piada ali, e The Box também é uma onda, né? É um slab, né? Uma onda muito rápida, muito rasa, uma bancada difícil de se posicionar, né? Então tem todo aquele estresse do lance do tubarão, né, cara? Que não pode deixar isso de lado, né? Então são vários detalhezinhos que vão minando ali a mente do competidor e a parte física, emocional. Então, realmente, não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que aqui, tanto o The Box quanto o Margarete tem os seus desafios, tem suas dificuldades, principalmente posicionamento. Eu acho que The Box é o posicionamento, porque você estando 1 metro para o lado, você vai fazer um tubo incrível, e você não estando esse 1 metro para o lado, você vai sair voando e pode beijar o riff, né? Então, é perigoso, realmente. É isso. Os dois têm suas dificuldades, né? E vamos esperar para ver o que vai acontecer. Espero que se saia tudo bem, que ninguém se machuque, seja um campeonato incrível. É isso, essa questão das lesões é um negócio que preocupa, né? Porque a cada etapa você vê agora mesmo o Jack Bells machucou o joelho. E, cara, isso pode atrapalhar todo o teu ano, isso muda todo o teu planejamento. Você tem que fazer uma recuperação, você tem que treinar depois para voltar à forma física. Então, Com certeza. é algo muito relevante, né? E às vezes é uma coisa que até mesmo o Franz acompanhou um pouco com a gente, né? Esse caso do Jack, deu a orientação e ajudou ali dentro da equipe que a gente solicitou. Eu sou um cara, como eu falei, como eu fugi da escola, eu procuro os que não fugiram da escola para me ajudar nas horas de apuro, né? Graças a Deus eu tenho grandes amigos, grandes profissionais, e o Franz é um deles. Então, você vê que essa lesão é uma lesão que não foi pontual, é alguma coisa que já vinha ali, entendeu? E aí, claro que no momento ela estourou, mas é esse começo de ano que é realmente bem pesado, que vai fadigando, vamos dizer assim, o atleta. O atleta está, no caso do Jack ali, com bons resultados, entusiasmado, e vai botar para jogo, né? O atleta vai botar para jogo. Para passar a bateria, ele vai botar para jogo. É isso aí. Se a gente for pegar essas 5 etapas antes do corte, a gente vai perceber que 3 delas, né, pipe, super tubos, e se a gente vier para Margarete e pensar no The Box, né, e aí 2 ali, Sunset, aliás 3 também, né, Bells e o Man Break, a gente tem ondas ou de muita potência, ondas muito velozes, buraco, ou ondas muito volumosas, né? Volumosas. Um volume de água muito grande, ondas fortes, ondas pesadas. Então a gente tem, como esse ano, como o Grilo falou, pesado, intenso, e quando acaba essas 5 etapas, tem o corte, a gente vai ter quase um mês aí para poder virar a chavinha, né? Porque a gente começa depois de novo na piscina, né? E muda completamente a demanda física que a gente vem utilizando, principalmente nessas etapas agora, nessas 5 primeiras etapas. Então, a piscina ela já exige um nível de performance violento, acho que é o nível mais alto de performance que você tem, onde todos os tipos de manobras são aplicadas, tem tubo, tem aéreo, tem batida, tem rasgada, é uma onda de 45 segundos, é uma onda longa,
E para você Longa. poder pontuar bem nela, você tem que fazer uma combinação de todas essas manobras em alta performance. Então, quer dizer, é obrigatório para o atleta ter uma boa preparação física do ponto de vista metabólico para suportar a piscina, né? Então não é fácil, pô, 45 segundos dando porrada e no final da direita você pegar aquele tubo de... Quantos segundos tem aquele tubo? 10 segundos? 8, 10, Pode 12? chegar, principalmente na direita, né? Pode chegar a 10 segundos e até passar de 10 segundos, né? Então quer dizer, imagina a tensão corporal ali que tem. Só te corrigindo ali, não chega a dar um mês, né? Porque a gente... você acaba saindo de Margarete aqui, você vai chegar no Brasil dia 2. Dia Exato. 23 é o primeiro dia de treino já, lá no Surf Ranch. Então quer dizer, são então você 3 imagina que semanas, você está pouco vindo... mais. Você está vindo desse peso dessas 5 etapas, e aí você tem que descansar e treinar para já chegar na segunda metade, né? Para metade desse período você está se adaptando ao fuso de novo, né? Quer dizer, você Exato. chegou no Brasil, você está aí uma semana no perrengue para poder dormir bem de novo, para poder se adaptar de novo à alimentação do Brasil, para poder voltar a treinar e começar a intensificar um pouco o treinamento. Aí E já chegou a hora geralmente de viajar de novo. Exatamente. E aí, no meio disso tudo, tem compromisso com patrocinador, tem 1000 coisas extra treino, Exato. extra surf, que o Exato. atleta tem que cumprir, faz parte do jogo, entendeu? É Então, do cara, assim, profissionalismo, é difícil, para o atleta é difícil. Para nós que acompanhamos ali, que estamos envolvidos nessa logística toda, também é complicado, né? Imagina para o atleta que ainda tem que entrar na água e competir. Então, assim, muito feeling, é muito feedback do atleta, é uma equipe multidisciplinar que está ali o tempo todo avaliando, entendendo qual é o melhor caminho a ser seguido. Mas, no fim das contas, é o atleta que fala, cara, estou bem, dá para puxar mais, não estou bem, vamos segurar um pouco. E é isso, né? E aí tem toda a parte de treino dentro d'água lá no Brasil que tem que treinar também, né? O Gabriel, por exemplo, agora volta para Maresia, vai ficar esse mês em Maresia. Nós vamos pegar ali o outono no Brasil, está dando altas ondas, então a gente imagina que vai ter uma oportunidade de treino dentro d'água bastante interessante. Isso é fantástico, essas colocações, né? Porque, na verdade, é como se essa primeira fase do circuito é um padrão misto entre performance e sobrevivência, né? Survival. Então, às vezes, é aquilo que eu te falei. Estão desviando as rotas de lesões, né? E quando eu falo lesões, a gente tem um cenário de lesão intra-competição, cenário de lesão intra-esporte na rotina de treino, cenário fora do contexto de esporte, que às vezes acontece. Você entendeu? Às vezes a gente estava falando, por exemplo, da logística de amarrar prancha, às vezes você deslumbra, alguma coisa, né? Hoje o que a gente vem observando, a maioria dos atletas, eles apresentam alterações de integridade incipientes. Ou seja, existe uma alteração de integridade, seja um tendão, seja uma articulação, um desconforto, alguma coisa nesse sentido, só que numa magnitude que ainda não apresenta repercussões clínicas, ainda não tem, em casos que até tem repercussões clínicas, ainda não tem déficit de função. Então, às vezes, quando a gente detecta, né, uma adversidade, né, e aqui eu vou trazer o caso do Jack, né, quando a gente vai em busca de exames complementares, para a gente ter um pouco mais de propriedade, né, de estruturar o melhor cenário de projeção, a gente observa alterações prévias, né, e que não necessariamente apresentam repercussões clínicas, né? Isso são coisas interessantes aí para a gente bater nessa tecla, né? E uma outra coisa legal, que é isso, quer dizer, uma coisa é você falar de preparação física, outra coisa é da integridade clínica. Eu sempre costumo fazer uma analogia do atleta no contexto de um iceberg. A base do iceberg são os aspectos clínicos. A ponta do iceberg, os aspectos atléticos, os aspectos desportivos. Então, às vezes, a base do iceberg, né? Você citou a temporada, né? O Alho e o Leandro também. Quer dizer, é na pré-temporada que você vai falar de vermífugo, que você vai falar de ajuste de composição corporal, né? Por quê? Porque as intercorrências acontecem. E às vezes, sob a ótica multiprofissional, né, multifatorial, a gente sempre espera o melhor, mas se prepara para o pior. A ponto que quando o atleta tem um evento adverso, a gente tem grande parte dos melhores radiologistas de nível de mundo, grande parte dos melhores ortopedistas, a cirurgia do trauma, né, também em stand-by. Então é um trabalho, ao mesmo tempo que é preventivo,
se tiver alguma exposição, a gente tem que estar dando esse tipo de suporte, né? E é legal isso que vocês enfatizaram. Franz, olha, é surpresa, e se tiver, que venha. Né? E é até legal a gente projetar daqui 3 semanas, né? Acabando a etapa de Margarete, né? A piscina, que, como vocês falaram, é um outro cenário. Você entendeu? É uma variável endurance sendo exigida. Eu tenho um feeling que a ciência aplicada vai permitindo a gente ter alguns comentários. Quer dizer, você pegar uma onda de 40, 50 segundos, uma situação de isometria, onde você gera agudamente uma fadiga muscular e abre um cenário de um aéreo no final da onda, isso é um prato cheio para lesão. Ou seja, a gente sabe que os estabilizadores dinâmicos das articulações são os músculos. E músculo em situação de fadiga, ele não exerce a função apropriada de proteger a articulação. E a gente sabe, nesse paralelo, que os aéreos estão associados a uma mudança completa no perfil das lesões do surf, que antes eram as alterações degenerativas de disco lombar e nível lombar, artropatia degenerativa em ombro por causa das remates. Hoje é o quê? Hoje a gente vê quadril, tornozelo, joelho sendo exposto, e por causa dos aéreos, né? Então eu tenho um feeling que, acabando essa etapa de Margarete, a nossa próxima resenha aí, para a piscina da onda, vai também acrescentar bastante informação aí na rotina dos atletas, né? Que eu acho que é interessante. E eu acho que, para finalizar, né? Eu acho que vocês estão na correria no final do dia aí também, né? Você entendeu? Eu gostaria de deixar aí aberto aí para vocês tecerem alguns comentários, né? Para a gente finalizar com chave de ouro aí esse nosso primeiro episódio dessa resenha aí da ciência aplicada ao surf. Pô, para mim é um prazer estar aqui, escutando coisas, né, do mais alto nível, vindo de profissionais como vocês. E gostaria de lembrar a galera que a Aprimore Surf muitas vezes é ligada a desempenho de alta performance e acompanhamento de atletas de alto padrão, de alto nível. E não é só isso, né? A Aprimore Surf é uma metodologia que a gente desenvolveu para graduar o surfista dos mais diversos níveis, né? Então, surfistas amadores, gente que surfa de vez em quando, a gente tem vários tipos de planos de trabalho e a Aprimore Surf está aí para ajudar você a alcançar o teu nível. Para quem está escutando, saiba que a gente, muitas vezes, eu recebo muitas mensagens, pô, mas não tem para o meu nível? Sim, claro que tem. Eu tenho uma equipe de profissionais que trabalha comigo, tenho vários treinadores que trabalham comigo, alguns que viajam acompanhando competições, outros que estão em Floripa, Garopaba, em outros lugares, né? E fazendo trabalho à distância também, através de videoanálise. Então, obrigado pelo espaço, valeu por estar aqui, espero a gente poder ter mais informações para esse nosso próximo encontro, e muito bom esse estudo, esse amadurecimento, esse aprimoramento que vocês estão também compartilhando comigo. Valeu. Boa, isso aí, pô. Eu queria também deixar meus agradecimentos à tua iniciativa, né? Que eu acho que isso só vem a agregar, só vem trazer riqueza de conhecimento, não só para os profissionais, mas também para os amadores que buscam, né, mais longevidade no esporte. Eu acho que o surfista, o que ele mais quer é se imaginar com 80 anos ainda pegando onda, né? Então, o surfista mais do que um esporte, é um lifestyle. E quanto mais conhecimento, e hoje a gente tem essa oportunidade, né, de ter a ciência, né, trabalhando muito em favor da gente entender mais os fenômenos que o surf causa no corpo humano, as necessidades que alguém que pega a onda precisa satisfazer para poder fazer isso com qualidade, com prazer. Então, para isso também a gente desenvolveu toda uma metodologia de treinamento que é baseado na programação, no planejamento, entendendo principalmente quem é o indivíduo. Lá na minha academia em São Paulo, na Aplix Training Center, a gente tem um programa de treinamento próprio que se chama Aplix System, e eu tenho 90% dos meus alunos e pessoas que me buscam para melhorar seu preparo físico para o surf são amadores, são alunos que buscam o surf como uma válvula de escape para o estresse, são alunos que começam a surfar e querem ter um preparo físico maior, percebem a dificuldade que é pegar uma prancha, entrar dentro do mar, remar e pegar onda, e sentem falta de preparo físico e vêm nos procurar. Eu tenho muitas pessoas que surfam há 30, há 40 anos e hoje já numa idade ali de 50, 55, 60 anos,
perceberam, né, que é super difícil manter o nível de performance dentro da água e tem várias dificuldades, lesões antigas, cirurgias, e, enfim, o corpo que vai mudando. Então a gente conseguiu entender como que o treinamento, como que a parte fora d'água pode privilegiar a performance dentro d'água. E principalmente adaptando esse treinamento para a pessoa e entendendo o indivíduo de todas as idades. Desde o mais jovem, né, que é o caso, por exemplo, hoje, dos atletas do setor Leonados, que eu e o Grilo tivemos a honra, né, Grilo, de juntos escrever a metodologia do setor Exato. Leonados lá em Saquarema. Então, Muito desde legal. que os mais jovens precisam para se formar como atletas, até mesmo os atletas já formados, que nunca tiveram uma abordagem mais regular no treinamento físico, e também os atletas mais sêniores, os atletas amadores mais experientes, que precisam realmente da preparação física para ter a longevidade que eles tanto querem, que a gente tanto quer, né, para poder surfar mais ondas. Então, o programa que a gente vende hoje para todas as idades, para todos os níveis, inclusive online, a gente hoje consegue fazer muito gol. Né? Eu tenho, assim, inúmeros e inúmeros casos, cases de sucesso, né, de pessoas que treinam conosco e realmente percebem evolução no seu treino. Então, o nosso gol é esse, o propósito da Athlete e o meu propósito pessoal hoje é fazer com que cada aluno, com que cada atleta treinado por nós, possa realmente perceber o seu real nível de potencial para desenvolver uma performance da vida dentro d'água. Né? Então, eu costumo falar que começa com a gente atender as necessidades do indivíduo. O cara é desequilibrado, o cara tem lesão, o cara tem dor, o cara está acima do peso, o cara está desmotivado. Então, vamos entender as necessidades e traçar as primeiras metas em cima disso. A gente vai ajustando os objetivos do aluno ao longo do tempo. E esses objetivos vão mudando ao longo do tempo. E a gente vai fazendo com que o próprio aluno perceba, através das necessidades atendidas, dos objetivos sendo atendidos e atingidos, o aluno, o atleta vai percebendo o seu real potencial. E isso faz isso além de proporcionar uma melhora no estado físico geral, e também específico, faz com que o cara melhore a capacidade de autoconfiança, autoestima, o mindset fica positivo, ele acredita nele mesmo, e isso faz toda a diferença para o processo poder dar certo. Então, galera, quer treinar legal, você que é de São Paulo, Athlete, quer fazer uma consultoria online, manda e-mail, manda Instagram, que a gente está aí aberto, né? Oh, fantástico, fantástico. Acho que, na verdade, é que esse é o privilégio, de verdade, né? Primeiro é ter amigos, né? Que o surf, às vezes, vai viabilizando a nossa evolução nessa passagem, né? Por esse plano aqui, nessa vida aqui. E outra é esses contextos específicos, né? Ou seja, muitas vezes o indivíduo entusiasta, né? Eu costumo descrever como atleta entusiasta, ele tem acesso a algumas imagens que ele vê o atleta de elite fazendo, ele quer fazer isso mais exposto, favorece a lesão, do que realmente ele assimila aquilo como estímulo constituinte para ele projetar a evolução. Eu acho que ninguém mais do que vocês, né, cada um no seu expertise aí, que tem propriedade de fazer o screening inicial e saber direcionar para aquela fase daquele indivíduo qual o melhor estímulo, para que com certeza no futuro próximo ali ele chegue ao máximo que ele consiga exercer de performance, né? Eu queria agradecer aí essa oportunidade, desejar boa noite para vocês aí na Austrália, um ótimo evento para vocês, do que vocês precisarem, sabe, sempre a gente está em stand-by aí, e a gente se vê a próxima para a gente discutir o nosso bate-papo da ciência aplicada aí no cenário da piscina de onda. Salve! Boa. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Grilo. Para Valeu, vocês. Trans. Valeu, Tamo valeu. juntão. Obrigado, viu? Valeu. Abraço, galera. Peraí. Vamos fazer um print aqui.